Nós vamos agora ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos ouvir a palavra do Todo-Poderoso para os nossos corações. Amém, amados? Que nós possamos buscar sempre a presença do Criador. Levítico capítulo 6, versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém, irmãos? Esse texto que o nosso amado Edinaldo leu é um texto muito precioso. E é exatamente a respeito disso que nós queremos falar nesta noite. Exatamente a respeito da necessidade que o fogo mantenha-se aceso na nossa vida. Queridos, nós não podemos deixar que o fogo do altar se apague na nossa alma. Nós precisamos cada dia mais buscar do Senhor o alimento, buscar do Senhor a direção, buscar do Senhor aquilo que pode fazer que esse fogo torne-se uma fogueira cada dia maior, cada dia mais intensa. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos oferecer material, condições para que o Espírito Santo de Deus queime dentro de nosso coração. Só desta forma nós vamos compreender a verdade do Senhor e vamos viver a vontade do Todo-Poderoso a cada dia, a cada instante da nossa vida. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Nos dias do Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, havia uma chama continuamente acesa, um altar na qual o fogo era perpétuo. O fogo era a representação do Senhor naquele lugar. Nos nossos corações, irmãos, precisamos ter o fogo aceso. Só que hoje o fogo do Espírito de Deus é o fogo que deve queimar dentro das nossas vidas. Para que esse fogo esteja aceso e continuamente a chama esteja alta, nós precisamos fazer por onde. Eu tenho que consagrar a minha vida, dedicar a minha vida para o Todo-Poderoso. Eu preciso buscar a presença do Senhor com todas as forças da minha vida. Eu preciso, irmãos, buscar Deus com toda intensidade, com toda alegria. E talvez você fale, mas eu não tenho essas coisas no meu coração, eu não sinto essa alegria toda, eu não sinto esse prazer todo, eu não sinto essa situação. Quero falar para você que tudo é fruto de busca. Tudo é fruto de busca. Para que você tenha uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, tu precisas buscar Deus e buscar com todas as forças do teu ser. Você precisa buscar o Senhor. Irmãos, a presença do Eterno na nossa existência só será verdadeira, só será real, quando nós oferecermos condições para que isso aconteça. Você precisa oferecer condições para que o mover do Senhor seja verdadeiro na tua vida. E quando nós oferecemos o nosso coração como altar, o Eterno virá e moverá poderosamente na nossa vida. Você falará línguas, você terá visões, você terá revelação. O Eterno moverá no teu coração de uma forma verdadeira. Mas tudo isso, irmãos, é fruto de uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. Vem do alto para nós. Nós não criamos as línguas nem as revelações. É o Espírito Santo de Deus que move dentro do nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que trabalha a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que te levanta, que te coloca de pé, que te dá forças para andar. Forças para andar. Se nós formos andar na nossa própria força, vamos dar pequenos passos e vamos desistir. Pequenos passos, poucos passos e vamos desistir. Mas quando nós nos deixamos encher pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos andar léguas e léguas, léguas e léguas, e nós não vamos nos cansar. Nós não vamos nos cansar, porque a nossa força virá do alto, a nossa força virá do Senhor, o nosso vigor virá do Todo-Poderoso, virá lá dos céus.
E é exatamente isso que o Senhor revela para Isaías. É exatamente isso que o Senhor fala para Isaías passar ao povo de Israel. Isaías capítulo 40, versículos 28 até o 31. E a palavra nos diz: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É uma promessa de Deus para a tua vida. É uma promessa de Deus para a minha vida. É uma promessa do Senhor para aqueles que creem, amados, para aqueles que confiam no Senhor. E quantos aqui não ficam cansados, não é verdade? Quantos? A batalha do dia a dia, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, tantas outras coisas que surgem na vida da gente. Somos humanos, irmãos, estamos suscetíveis a esses problemas todos. Nós somos humanos e a Bíblia diz que isto virá sobre a vida, sobre a nossa vida. Em contrapartida, queridos, quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, nele esperamos, nele confiamos, o Eterno virá e mudará a nossa sorte. Deus mudará a nossa sorte, irmãos. Deus nos fortalecerá. Ele colocará na sua face um sorrisão estampado. Mesmo que a casa esteja caindo, a dificuldade, o problema, mas você vê a alegria, porque a alegria não é nossa, é do Senhor. Porque a alegria não é nossa, a alegria é do Senhor, irmãos. É Deus, queridos, é Deus. Na vida do servo, tudo resume-se em Deus, tudo converge em Deus, tudo aponta para Deus. E nós não podemos fugir dessa verdade. Se nós querermos, se é nosso desejo sermos vencedores, é preciso olhar e buscar a glória do Todo-Poderoso. E Isaías fala para o povo de Israel: ele fortalece quem? O cansado, não é isso? Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força, e dá vigor àquele que está sem força. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com o cansaço da vida, perdemos o vigor, perdemos essas coisas todas, mas eu quero falar para você que é preciso correr para o Senhor, amados, correr para Deus. Vamos correr para o Senhor, vamos correr para o Todo-Poderoso, porque Ele há de mudar a nossa sorte, Ele há de mudar a nossa sorte. Creia nisso, é a verdade de Deus para as nossas vidas. No versículo 30, Isaías continua dizendo que até os jovens, porque é normal a nós cansarmos, irmãos, é normal, nós ficamos exaustos, mas quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, Ele muda a nossa sorte, muda a nossa sorte. O grande problema que nós temos, queridos, é que nem sempre nós queremos confiar verdadeiramente em Deus. Nem sempre nós queremos confiar verdadeiramente no Senhor. Nem sempre. Nós temos um grande problema de confiança em Deus. Nós confiamos como confiamos em vendedor que bate a nossa porta. O cara te conta a história do produto e você fica: será? Esse cara está querendo me enganar. Muitas vezes nós temos esse mesmo sentimento com relação a Deus. Nós confiamos no Senhor, mas com um pé meio atrás com Deus. Você confia assim, um pé meio atrás. Irmãos, quando nós agimos assim, nós não vamos experimentar a glória do Senhor. Nós não vamos experimentar o poder de Deus. O Senhor é aquele que exige de nós um compromisso total, uma dedicação total, uma consagração total, um doar-se por completo para o Senhor. Em outras palavras, irmãos, se quiseres ver a glória do Senhor,
jogue-se de cabeça nas águas do Espírito. Jogue-se de cabeça. Tem que mergulhar, irmãos. Tem que mergulhar, mas mergulhar de cabeça, porque senão nós teremos uma vidinha, aquela vidinha chata de crente. Quarta-feira tem que ir na igreja, sexta-feira, se eu não for, aquele pastor fica dizendo que eu não fui na igreja, eu tenho que ir lá. No domingo, oh meu Deus do céu, eu vou ter que ir na igreja. Enfim, nós vamos viver desse jeito, porque nós não teremos prazer de fato naquilo que é de Deus. Não teremos prazer de fato, irmãos. Para termos prazer de fato no Senhor, só é possível quando nós morremos para nós mesmos. E é por isso que o Senhor nos diz que devemos mortificar-nos. É morrer para que Deus viva na gente. E esta é a parte difícil, porque matar essa carne, matar essa vontade, essa velha natureza, é um tanto quanto complicado. Mas quando você consegue fazer isso, e é possível que isso aconteça, você verá a glória do Senhor manifestar-se grandemente no teu coração, poderosamente na tua vida, e você será feliz com o Senhor, feliz com Deus, porque o Eterno fará coisas magníficas acontecer na vossa existência, irmãos. O Senhor, Ele promete, e o Senhor cumpre. Ainda no versículo 31 ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor é você depositar toda a tua fé, toda a tua vida. É você entregar-se por completo para Ele. É você tirar do teu coração a ansiedade. É tirar do teu coração a vontade. É tirar do coração os sonhos. Esperar no Senhor, irmãos, é confiar que Ele pode mudar a nossa sorte. Mas tem um detalhe, queridos. Essa espera, ela não é apenas ficar sentado esperando hoje ou amanhã ou depois da manhã chegar. Não é apenas isso. A confiança pressupõe no fato de você viver Deus. Quem confia, vive. Confiar sem viver é hipocrisia. Se eu confio em Deus, eu tenho que viver Deus. Eu tenho que confiar e viver, porque é assim que Deus exige de cada um de nós. Com relação a esse esperar, irmãos, não é apenas sentar, estou esperando em Deus, porque tem muita gente que fala assim, irmãos: eu estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Aí o camarada senta e fica lá, cruza o braço. Eu vou agora assistir uma televisãozinha, porque eu estou esperando em Deus. Eu vou assistir não sei o que, porque eu estou esperando em Deus. Vou curtir o futebolzinho, eu estou esperando em Deus, numa boa, estou esperando em Deus, de boa, de boa. Irmãos, esperar em Deus é buscar Deus. Quando você espera no Senhor, você vai mergulhar no conhecimento de Deus, é fortalecer a tua vida. A confiança é vida, tem que viver. E quando nós esperamos de fato no Senhor Deus, amados, nós vamos procurar cada dia mais conhecer Deus, conhecer a vontade dEle, para que a nossa fé seja alimentada. Se eu espero em Deus, eu tenho que ler a Bíblia. Se eu espero em Deus, eu tenho que orar. Se eu espero em Deus, eu tenho que jejuar. Se eu espero em Deus, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que mortificar a carne. Eu tenho que ser santo. Se eu espero em Deus, é todo um conjunto de ações na nossa vida. Não é apenas puxar uma cadeira, sentar e ficar de boa, esperando Deus fazer alguma coisa. Vou esperar Deus fazer, estou aqui esperando, estou confiando, Deus. Não, tem que buscar, tem que viver, gente. É assim que Deus quer. É dessa forma que o Senhor há de mover e moverá na nossa vida, irmãos. Quando nós esperamos no Senhor, nós vamos manter o fogo continuamente aceso dentro do altar, e o altar é o nosso coração, amém? E o altar é o nosso coração. A chama do Espírito jamais será apagada. A chama do Espírito jamais será apagada. O Senhor Jesus responde para nós, Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede
da boca de Deus. Amém? Então Jesus fala para nós exatamente isto: não só de pão viverá o homem, não só de pão, porque as pessoas muitas vezes estão apenas olhando para o pão e esquece da palavra, olhando para o pão, para as ocupações do dia a dia e esquece de viver a vontade do Senhor. E o nosso principal, irmãos, é viver da palavra que procede da boca de Deus. E aqui em nosso meio, querido, nós temos procurado viver esta verdade. O interesse da Missão Cristã Vivos é viver a palavra do Senhor. Dia desses eu estava conversando com alguém e o irmão falava a respeito da igreja primitiva. É um tanto difícil você trazer a igreja primitiva para os nossos dias, um tanto difícil, praticamente impossível, devido a uma série de situações. Mas temos que viver um evangelho no qual o Senhor seja o centro, irmãos. Assim era na igreja primitiva. Nós temos que viver esse evangelho. Viver o evangelho no qual Deus seja o centro. Deus o centro da nossa vida. Porque quando assim vivermos, não viveremos de sonhos vazios, mas viveremos com uma mente cheia da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. E é isso que o Senhor Jesus diz: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E se você não sabe qual é a boca de Deus, está aqui, Bíblia Sagrada, boca de Deus. Se você lê-la, e se você orar, e pedir de Deus, pedir do Senhor, pedir do Espírito Santo a revelação, o Espírito Santo falará ao teu coração, te alimentará, te sustentará, te dará forças para que você seja uma pessoa segundo aquilo que Deus quer no seu dia a dia. Mas, irmãos, aqueles que querem fortalecer-se no Todo-Poderoso, aqueles que buscam a presença do Senhor, aqueles que querem amar o Todo-Poderoso acima de todas as coisas, nós vemos que essas pessoas são alegres, irmãos, são alegres. A alegria, querido, é uma qualidade do servo de Deus. Você pode até ficar abatido um dia, talvez 2, quem sabe uma semana, mas 51 semanas por ano você está feliz. O apóstolo Paulo nos fala dessa forma, que muitas vezes ele estava abatido, cansado, mas que ele olhava para o Senhor em meio às dificuldades, E quando nós, irmãos, olhamos para o Todo-Poderoso assim, a alegria que é fruto do Espírito Santo, Ele nos encherá o coração, Ele moverá na nossa vida. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Deixa-me ler para você aqui. Mas o Espírito de Deus produz o amor e a alegria. Amém? Mas o Espírito de Deus produz o amor e a alegria. Alegria, irmãos. Se nós somos alegres, é porque o Espírito Santo de Deus que trabalha nossos corações e nos dá a alegria necessária para que possamos seguir nessa jornada, seguir em frente. E quando a tristeza bater no teu coração, porque vai acontecer isso, somos humanos, sim, tantos problemas, talvez um problema profissional, um problema familiar, uma dificuldade aqui, outra acolá, uma enfermidade, vamos nos entristecer? Vamos sim, vamos nos entristecer, é impossível que isso não aconteça. Nós não podemos deixar nos prender pelas cadeias da tristeza. Afinal de contas, nosso advogado é Jesus. E quando a situação ficar difícil, procure aquele que advoga a nossa causa, Jesus. E Ele há de mudar a nossa sorte. Amém, amados? E é assim que nós vamos seguir em frente, é dessa forma que nós vamos andar, vencendo as batalhas do nosso dia a dia. No Salmo 31, versículo 24, nos diz o salmista: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor, sejam fortes e corajosos. Vamos repetir? Sejam fortes e corajosos. Quem são estes? Aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor. Se nós esperamos no Todo-Poderoso, nós vamos receber do Senhor a força e a coragem necessária
para enfrentarmos de frente as adversidades do nosso dia a dia, enfrentarmos de frente todos os problemas que o inimigo de nossas almas tentar colocar no nosso caminho. E ele vai colocar, irmãos. Não pense que será diferente. Eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. O inimigo tem que fugir de mim, sou servo de Deus. E tem muita gente andando com essa hipocrisia aí. Sou servo de Deus, o inimigo tem que fugir de mim. Se você não santificar a tua vida, você vai ter que fugir do inimigo. Se você não santificar a tua vida, o inimigo vai rir de você. E ele vai te pisar. E ele vai te destruir. Nós precisamos estar com a vida santa. Santa. Porque só dessa forma nós teremos condições. Só assim, em santidade, teremos condições de vencermos todas as adversidades, toda a ação do maligno contra a nossa vida. Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ouça: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Quem vai providenciar o escape? Deus. Amém? Quem vai providenciar o escape? Deus, irmãos. É o Senhor que vai nos conceder o livramento das tentações. É o Senhor que vai nos conceder o livramento das aflições. Em meio às aflições, em meio às dificuldades, quem vai nos conceder o livramento é Deus, povo dos céus. É Deus. Não é o pastor, não é o bispo, não é o presbítero, não é o diácono, não é o outro sacerdote qualquer que vai lhe conceder, mas é Deus que vai lhe dar a vitória. É Deus que vai lhe dar a vitória. Amados, é Deus. E algo interessante é que nós somos humanos. Sim, e todos dizem: mas somos humanos, a carne é fraca, aquela história toda. No entanto, a Bíblia diz, palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: não há tentação que seja superior à nossa força. Não existe. Você só peca quando você quer. Se você não quiser pecar, não tem capeta, não tem demônio, não tem Satanás, espíritos malignos que possa derrubar você. Mas evidentemente que esse texto, claro, é para aqueles que buscam o escape, que buscam a graça do Senhor nas suas vidas, que buscam a libertação em Deus, amados, em Deus. Nós precisamos, amados, entender isso. Nós precisamos entender essa verdade e cada dia mais nos deixar encher pela graça do Senhor. E quando assim fazemos, amados, o Senhor, Ele muda a nossa sorte por completo. Ele muda a nossa vida. E Ele agracia-nos com as suas bênçãos. E Ele prepara-nos para que nós possamos seguir em frente. Se nós queremos de Deus as bênçãos, nós temos que nos aproximar dEle. É possível aproximar-se de Deus em pecado? Não. Só se for para pedir perdão. Aí sim. Não é verdade? Para pedir perdão, você aproxima-se do Senhor e fala: Deus, me perdoa. Agora, para buscar de Deus a bênção no pecado, você vai bater numa porta que não vai se abrir. É assim, irmãos. É assim que está na Bíblia. Se nós, irmãos, queremos uma bênção de Deus na nossa vida, seja ela qual for, nós temos que nos preparar para termos acesso à presença do Senhor. Não há outra forma, não há outro meio. A Bíblia diz que só há um caminho, o caminho é Jesus. Só há um intercessor, e o intercessor é Jesus. Só há um mediador, e o mediador é Jesus. Só há uma porta, e a porta é Jesus. Então, irmãos, entenda da seguinte forma. Evidentemente que esse texto é usado muito para salvação, mas ele se aplica em todas as áreas da vida da gente. Se nós estivermos em pecado, não vamos passar pela porta que é Jesus, não vamos andar pelo caminho que é Jesus, não vamos receber mediação que é Jesus, não vamos conseguir receber o cuidado do advogado que é Jesus. Eu tenho que me adequar para passar
segundo aquilo que o Senhor determinou para nós. E é assim que está na palavra, amados. É desta forma que está na palavra. Parece complicado, parece que é muito difícil. Não, não é complicado nem difícil. Nós é que complicamos e colocamos as dificuldades. Por que nós complicamos e colocamos as dificuldades? Porque quando nós estamos no pecado, nós curtimos o pecado. Ninguém peca, é obrigado a pecar. Eu estou aqui no pecado, olha, eu estou no pecado, mas só Deus sabe o sacrifício para pecar. Só Deus sabe o meu sacrifício, porque eu não queria pecar, mas eu estou pecando aqui por sacrifício, maior dificuldade para pecar. Não existe, eu nunca vi ninguém falar isso. Nunca ouvi ninguém falar dessa forma. Geralmente a pessoa está pecando porque ela tem prazer no pecado, tem satisfação no pecado. O cara que é mentiroso, ele gosta da mentira, não é assim? Toda forma de pecado, a pessoa geralmente sente prazer no pecado. Quem está no vício, curte o vício. Ninguém é viciado em alguma coisa porque ele não gosta. Ele é viciado, mas ele curte o vício. O pecado é assim, irmãos. O pecado é um vício. O cara que peca, ele vicia no pecado, ele curte o pecado, ele gosta do pecado, ele tem prazer no pecado. O pecado não é um peso para ele. O pecado é uma alegria na vida da pessoa. Infelizmente é uma alegria que vai levar o cara para o inferno, mas o cara curte aquilo ali. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, o Eterno nos faz ver de forma diferente. O Eterno destampa diante de nós, irmãos, aquilo que é errado e mostra-nos que, para que tenhamos acesso a Ele, é necessário vivermos uma vida segundo os seus princípios, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de busca, uma vida de santidade, de retidão. E se não for dessa forma, nós estaremos perdendo tempo na presença do Senhor. Deus, Ele não acumula. As coisas que você faz não se acumulam. Não se acumulam. Por exemplo, eu sou muito bom, eu estou fazendo coisas boas. Deus está vendo, Deus está vendo o teu pecado. Não acumula. As tuas coisas boas para Deus, se você está no pecado, não tem valor. Entendeu? Eu sou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faço bem para todo mundo. Eu dou isso, dou aquilo. Eu faço caridade, eu faço não sei o quê. Mas se você não tiver Deus, não acumula para o Senhor. Deus não aceita. Nós temos a obrigação de sermos bons. Por que temos a obrigação? Porque temos que frutificar no Espírito. Temos que frutificar no Espírito. O Senhor nos diz: frutifiquem na carne e um pouquinho no Espírito, mas mortifique a carne e frutifique no Espírito. E é impossível frutificar no Espírito sem fazer coisas boas. Amém? Se você frutifica no Espírito, é uma obrigação fazermos coisas boas, sermos bons. Você pode até ser bom sem ter o Espírito, mas se você tem o Espírito, é impossível você ser ruim. É impossível. Você tem por obrigação de ser bom e frutificar no Espírito. E isso nós lemos em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Temos que frutificar dentro disso aqui. Nós temos que encaixar a nossa vida nessa verdade. Não só apenas essas que estão listadas, mas nós precisamos viver Deus em todos os aspectos da nossa existência. E eu tenho falado para algumas pessoas que, para sabermos se vivemos Deus, é só você fazer aquela pergunta basicona: em meu lugar Deus faria? Em meu lugar Deus faria? Você olhando para Deus, aí você pergunta: em meu lugar Deus agiria como eu ajo? Evidentemente que nós vamos deparar com um monte de não, claro. Mas os não que o Espírito Santo vai fazer aparecer aqui no meio da nossa testa, é para você arrancar da tua vida e trazer a vontade do Senhor para o teu coração. Essa é a melhor forma, irmãos. É a melhor forma. É a melhor forma de viver se você anda nos caminhos do Senhor. Deixa-me dar um exemplo. Jogar na loteria.
Em Montanha o cara ficou rico, um monte de milhões. Aí você fala, poxa, com um monte de milhões, que legal, hein? Minha vida seria diferente. A pergunta é, Jesus jogaria na loteria? Quem acha que sim? Quem acha que não? Você vê como são as coisas? Mas tem uns camaradinhas que jogam. Mas por que jogam? Dia desses eu recebi um e-mail de um camarada e o cara falou assim, ó, eu vou fazer um jogo na Mega Sena da virada, ora aí para Deus abençoar, porque se Deus abençoar, eu vou fazer uma oferta para ir para a Missão Vivos, uma oferta boa, pastor. Falei, tá, vou orar para você se converter. Querem fazer esse tipo de acordo com Deus. Aí o cara gasta, não sei quanto é, mas vamos dizer que ele gastou R$1.000. Ele fez um jogo de R$1.000 para tirar aí 100 milhões. Aí ele pensa, vou dar 10% para Deus, vai sobrar só 90 milhões para ele. Que negócio bom, não é? Se ele falasse assim, eu vou dar 99 milhões e 999 mil e ficar só com R$1.500 para tirar o meu e mais um lucrinho de R$500, Deus não ia aprovar. Mas tem muita gente, irmãos, querendo passar a perna em Deus. O povo é esperto, o povo quer passar a perna no Senhor. E isso se aplica em um monte de coisa, em um monte de situação. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Tudo quanto você vai fazer, procure, Deus faria. Se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria. Ele faria. Se a resposta é não, não teme contra o Espírito Santo de Deus, mas faça segundo a resposta do Senhor. Pode ser que apareça algum louco varrido por aí, que acha que Deus pecaria, que Jesus pecaria. Pode até aparecer, mas aqueles que conhecem basicamente a palavra, conhece a Bíblia de forma básica, esses não são enganados, porque o Espírito Santo vai trazer a revelação. Portanto, amados, nós precisamos buscar de Deus a força, nos consagrarmos a Ele, como diz em Levítico capítulo 6, versículo 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Que nós possamos manter o fogo do Espírito aceso dentro do nosso coração, seja qual for o custo, mas é preciso manter, não deve ser apagado. Amém, igreja? Que nós possamos buscar essa verdade para a nossa vida e vivermos o Senhor com todas as forças do nosso ser. Essa é a realidade de Deus para nossas almas. Vamos orar então? Vamos colocar de pé. Nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto para a honra e para a glória do Senhor. Senhor, neste momento, meu Deus, nós te agradecemos por tudo que foi falado aqui. Te agradecemos, meu Pai, porque sentimos a tua presença, porque temos certeza, meu Pai, que foi o Senhor falar, foi o que o Senhor, meu Pai, queria falar conosco. Então te agradecemos, meu Pai, por tudo. Agradecemos, meu Pai, desde já, meu Pai, pela tua presença, porque a reunião foi maravilhosa, meu Deus. E que o Senhor Jesus possa nos abençoar, possa nos levar, meu Pai, para casa em segurança. Seja, meu Pai, com cada um de nós, meu Pai. Eu coloco neste momento a tua igreja, meu Pai, em tuas mãos. E que seja, meu Pai, feita a tua vontade. Coloco também, meu Pai, a vida de cada um daqueles que estão na internet, aqueles que estão ouvindo, meu Pai, a pregação. Eu tenho certeza que o Senhor também falou aos corações deles, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, ser com eles também. É o que eu te peço, meu Deus, nesta noite. Eu te agradeço, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor é conosco. Amém, Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site, vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 491.